Deus onipresente. Vamos falar um pouquinho sobre a onipresença de Deus. Onipresença é um termo teológico tradicionalmente usado para se referir ao fato de que Deus está em todos os lugares. É importante entender o que significa onipresença, porque ela é um dos atributos de Deus. A palavra onipresença, ela vem do latim, que significa todo, e praesentia, que significa presença ou presente. Essa forma onipresente é a característica de quem está presente em toda parte. E essa qualidade só pertence a Deus. E Ele não compartilha ela com nenhuma de suas criaturas. O ensino bíblico é claro ao dizer que Deus é onipresente, porém, especificamente, o substantivo onipresença ou o adjetivo onipresente não são utilizados. Podemos dizer que Deus existe em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas nós não podemos confundir em nenhum momento a onipresença de Deus com a crença do panteísmo, ou seja, aquele ensino que diz que Deus é tudo e tudo é Deus, fazendo com que, em última análise, ele se confunda com o mundo. O verdadeiro ensino bíblico é o de que todas as coisas estão presentes para Deus, isso é, Ele está presente em toda parte, na plenitude do seu ser, do seu conhecimento, do seu poder e de sua autoridade, de modo que nada se esconde de sua presença ou escapa do seu controle. Temos várias referências bíblicas sobre esse assunto. 1 Reis 8:27, 2 Crônicas 2:6, no próprio Salmo 139 e assim por diante. Nesse sentido geral, a onipresença de Deus, nós entendemos que é impossível alguém estar distante dele ou fora de sua presença. Sob esse aspecto, todos os homens e mesmo Satanás e os demônios estão sempre na presença de Deus, nesse sentido. Além do sentido geral, a Bíblia aprofunda ainda mais o conceito da onipresença de Deus, apresentando-nos a nós diferentes sentidos. E um dos mais explorados nas Escrituras é o ensino da presença de Deus relacionado à sua providência. Dessa forma, em muitas passagens bíblicas, a presença de Deus é demonstrada em seu cuidado especial por algo ou alguém. Por exemplo, quando Deus promete estar com uma pessoa, isso não significa que Ele vai acompanhar essa pessoa por onde quer que ela vá, pois isso seria redundante diante da sua presença. Antes significa o quê? Que Ele vai cuidar dela de uma forma especial e providencial. Gênesis 31:3 fala isso, Isaías 7:14, 2 Crônicas 13:12 e lá em Mateus 28:20, que é muito conhecido também. Portanto, quando dizemos que alguém está longe de Deus, também não significa que tal pessoa esteja literalmente longe, mas sim que ela está privada da presença de uma comunhão com esse Deus onipresente. Então, vale reforçar que Deus não é limitado pelo espaço como nós somos. Sua natureza não conhece limite. Quando nos é dito que Ele está presente em determinado lugar, não é porque esteja ausente de um outro lugar. Assim como não existe nenhum lugar sem a presença de Deus, também não existe nenhum lugar que possa contê-lo, estar fora da presença de Deus. Como o tempo é apenas um breve momento na eternidade de Deus, os lugares também não passam de um ponto da sua essência. Ele é tanto mais amplo do que o tempo, quanto mais vasto do que o espaço. O salmista, ele corrige o nosso pensamento ao perguntar: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir até o céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eu sei que estarás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Eu li o Salmo 139, dos versículos 7 a 10.
Analisando esse atributo, nós chegamos à conclusão de que em nossa mente limitada, nós não conseguimos compreender Deus na sua plenitude. Nada é mais presente do que Deus e nada é mais oculto do que Ele. Ele nos entende, mas nós não o compreendemos. Ele é conhecido pela fé, desfrutamos do seu amor, mas Ele é incompreendido pela nossa mente humana limitada. Somente Ele conhece totalmente a si mesmo. Deus é grande, maravilhoso e nós somos nada. Há uma imensa desproporção entre Deus e a criação. Nós somos limitados, finitos, impuros, fracos, tolos, pequenos. Que coisa pequena, pequeníssima somos nós diante de Deus. Se os próprios anjos escondem seus rostos diante dele, não deveríamos nós, vermes rastejantes, nos humilhar perante ele? Quando alguém olha de relance, o oceano é tomado pela sua imensidão. Da mesma forma, nós deveríamos ficar extasiados diante da admiração ao contemplar a imensidão de Deus. Quantos hoje em dia desprezam esse atributo ao fazerem na presença de Deus aquilo que temem ou se envergonhariam de fazer diante dos olhos humanos? Isso só revela um temor maior aos homens do que de Deus. Se faz presente em todas as ocasiões. Isso é um desprezo a Deus, uma grande impiedade. Isso é como uma esposa que comete publicamente adultério contra o seu marido. Mas fizeste o que era mal aos meus olhos. Leia Isaías 65:12. Davi pecou secretamente, mas abertamente clamou a Deus: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. No Salmo 51:4. Essa consideração deveria tocar profundamente os nossos corações em virtude de todos os nossos pecados. Esse atributo da onipresença de Deus deveria provocar terror no coração do perdido, porque não há nada oculto para Deus. Nenhuma obra pode ser oculta, nem mesmo os desejos envolvidos nessas obras. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons, diz Provérbios 15:3. A doutrina da onipresença de Deus deve ser de grande conforto para todos os cristãos verdadeiros. Por quê? Porque ela garante que a presença, o cuidado pessoal de Deus estará sempre ao lado do seu povo. Ou seja, independente de onde estivermos ou de qualquer circunstância que possamos enfrentar, podemos ter a certeza da presença do nosso Deus. Em tempos de tentação severa, Deus não nos abandona. Quando Satanás atira os seus dardos inflamados, Deus se faz presente conosco. Assim como o arqueiro, Deus está mais perto de nós do que os seus inimigos. Para prevalecer contra nós, nossos inimigos precisariam tirar Deus de nossas vidas. Em outras palavras, eles teriam que fazer com que Ele deixasse de ser Deus, e isso nunca poderia acontecer. Então no final serão envergonhados. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Salmo 14, versículo 5. Em todo o nosso serviço de adoração, Deus está perto, não somente em essência, mas de uma maneira especial e graciosa. Não importa se nos reunimos em um palácio ou em uma caverna, Deus está lá. Quando nos prostramos no nosso quarto, Ele também está lá. Que nós possamos manter viva na nossa mente a noção exata da presença de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.